No cenário acirrado da disputa pela Prefeitura de São Paulo, a candidata Tabata Amaral, conhecida por sua postura firme e por navegar entre diferentes espectros políticos, decidiu enfrentar de maneira direta um dos concorrentes mais polêmicos desta eleição, Pablo Marçal. Em um vídeo contundente, que rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados, Tabata expõe o passado do ex-coach, trazendo à tona sua ligação com uma quadrilha de fraudes bancárias, algo que Marçal preferiu não mencionar em sua narrativa pública. Tabata, que já ocupou o centro das atenções por sua habilidade em dialogar tanto com a esquerda quanto com a direita, parece ter adotado uma estratégia arriscada. Ao invés de simplesmente apresentar suas propostas, ela parte para o ataque direto contra Marçal, desafiando a popularidade crescente do adversário. Esse movimento, no entanto, não é isento de riscos, e levanta questões sobre a eficácia eleitoral dessa tática e sobre como ela pode impactar sua própria candidatura. O vídeo de 3 minutos, onde Tabata denuncia a conduta criminosa de Marçal e seu histórico de fraudes, mostra uma candidata que não tem medo de colocar o dedo na ferida. Ela aponta que, apesar das condenações, Marçal conseguiu evitar a prisão por anos através de recursos judiciais, até que a sentença prescrevesse. A narrativa de Tabata é clara: Marçal não é o empresário de sucesso que se apresenta, mas alguém com um passado comprometedor, que deveria ser questionado por seus eleitores. A coragem de Tabata Amaral, ao expor os fatos, é inegável. Em uma campanha onde muitos candidatos preferem evitar confrontos diretos, ela escolhe enfrentar um adversário de forma frontal, assumindo o papel de quem coloca a verdade acima do cálculo político. No entanto, essa postura ousada levanta algumas reflexões importantes sobre as consequências de tal estratégia. Primeiramente, é preciso considerar o impacto dessa abordagem no eleitorado. Marçal tem um público fiel, composto em grande parte por conservadores e eleitores, desiludidos com o sistema político tradicional. Ao atacar Marçal diretamente, Tabata pode não apenas solidificar o apoio desses eleitores ao adversário, mas também afastar aqueles que veem em Marçal um símbolo de renovação, mesmo que controverso. Além disso, Tabata corre o risco de perder votos entre eleitores mais à esquerda, que tradicionalmente se alinham com candidatos como Guilherme Boulos, que também é alvo das críticas de Marçal, até agora não produziu uma resposta tão incisiva quanto a de Tabata. Isso pode deixar a impressão de que Tabata está se isolando em um terreno político perigoso, sem conseguir capitalizar os votos que deseja atrair. Ainda assim, o movimento de Tabata não deixa de ser estratégico. Ao focar seus ataques em Marçal, ela se posiciona como uma candidata que não teme enfrentar a verdade, tentando desmascarar um adversário que, em sua visão, representa um perigo real para a política paulistana. No entanto, a eficácia dessa estratégia eleitoral ainda é incerta. Tabata Amaral tem tentado se estabelecer como uma figura capaz de transitar entre os extremos do espectro político. Sua tentativa de se posicionar no centro, dialogando tanto com figuras da esquerda quanto da direita, como Lula e Tarcísio, é, para muitos analistas, um erro de cálculo. Em uma eleição polarizada, o eleitorado tende a buscar posições claras, e a tentativa de se colocar como uma candidata de nenhum dos lados pode ser interpretada como indecisão ou falta de compromisso. Esse dilema é particularmente evidente quando observamos sua postura em relação ao debate público. Ao mesmo tempo em que critica Marçal e denuncia suas falhas, Tabata participou de debates com ele, dando ao adversário uma plataforma para espalhar ainda mais suas ideias. Isso levanta uma questão sobre a coerência de sua estratégia. Se Marçal é de fato um perigo, como Tabata sugere, por que então legitimá-lo com sua presença nos debates? O impacto eleitoral dessa estratégia de confronto ainda é incerto. Por um lado, Tabata pode ser vista como uma voz corajosa e necessária, que se recusa a ficar em silêncio diante das injustiças. Por outro, ela corre o risco de alienar eleitores que poderiam se sentir mais confortáveis com um candidato que não busca o conflito direto. Seus ataques a Marçal, embora justificados, podem não se traduzir em ganhos eleitorais significativos. A realidade é que os eleitores de Marçal dificilmente migrarão para Tabata, e aqueles que estão indecisos podem ver em suas críticas uma tentativa desesperada de reverter sua queda nas pesquisas. Nesse cenário, é possível que a estratégia de Tabata funcione mais como um alerta sobre os perigos representados por Marçal do que como uma forma de conquistar votos para si. A eleição para a Prefeitura de São Paulo segue imprevisível, com figuras como Pablo Marçal e Tabata Amaral, trazendo à tona discussões que vão muito além das tradicionais promessas de campanha. A coragem de Tabata em enfrentar Marçal
diretamente é digna de nota, mas também levando perguntas sobre a viabilidade de sua candidatura em um cenário tão polarizado. A atitude de Tabata, ao colocar a verdade e a ética no centro de sua campanha, deve ser elogiada, mas o impacto eleitoral dessa postura ainda é incerto. Em um ambiente onde a desinformação e a polarização dominam, a honestidade pode não ser suficiente para garantir uma vitória. No entanto, sua disposição em denunciar o que vê como um perigo para a cidade e para a democracia é uma contribuição valiosa para o debate público, independentemente dos resultados nas urnas. Conforme a campanha avança, será interessante observar como Tabata Amaral e seus adversários continuarão a se posicionar e a lidar com as complexas dinâmicas políticas de São Paulo. A única certeza é que, em uma eleição tão disputada, cada movimento estratégico pode ter consequências profundas e duradouras.